Turma, sétimo ano, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, tudo bom, né? Vamos a mais um tema da nossa videoaula, capítulo 14, desigualdades no campo e nas cidades, né? Crescimento econômico e, claro, desigualdades. Como vimos anteriormente, na aula anterior, o Brasil é um país de elevada produtividade agropecuária. Do mesmo modo, também é um país industrializado. Apesar deste quadro bastante favorável, que revela crescimento econômico, modernização, a desigualdade social persiste, marcada sobretudo pela distribuição desigual de riquezas. E essa desigualdade é visível, né, nas paisagens brasileiras, tanto no campo quanto nas cidades. A pobreza e a riqueza são contrastes sociais evidentes em vários lugares do Brasil. Quanto à questão agrária, no Brasil, a distribuição de terras usadas na produção agropecuária é bastante desigual. A estrutura fundiária econômica, né, ela remonta ao período colonial, cuja base era o latifúndio monocultor, né, grande propriedade de terras para o cultivo de um único produto. E principalmente utilizando a mão de obra escrava. A colonização brasileira foi orientada por um sistema que privilegiava os proprietários que recebiam enormes extensões de terras do rei de Portugal. E a partir da década de 1850, criou-se uma lei denominada a Lei de Terras. E esse regime, né, de requisição passou a ser de compra. Então a terra não seria mais doada pelo rei de Portugal, mas sim comprada. Porém, esse sistema, né, beneficiou apenas quem tinha dinheiro, condições para pagar pela terra, favorecendo, é claro, a concentração fundiária nas mãos de poucas pessoas. Os dados de 2010, da estatística de 2010, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, evidenciam que a situação nada mudou. O êxodo rural foi e ainda é uma das consequências dessa concentração de terras. Nas últimas décadas, trabalhadores rurais sem terra organizaram-se em favor da chamada reforma agrária, que é um tema polêmico, nós sempre, vamos ter uma oportunidade de estender mais, para que eles pudessem também ter direito à terra, E em 1984 foi criado o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com o objetivo de reivindicar a reforma agrária no Brasil. As desigualdades campo geraram muitos conflitos no Brasil, Conflitos violentíssimos, como nós já percebemos. E pessoas também, como os chamados grileiros, que aproveitam das situações dos povos sem terras, compram terra, revende e assim por diante, vai enriquecendo, Eles vão enriquecendo cada vez mais, aproveitando desse movimento, confundindo as pessoas, e atrapalhando a organização desse povo, sem terra. As questões urbanas. Nas questões urbanas, em relação à urbanização, às cidades, nós também encontramos desigualdades sociais. As cidades brasileiras também enfrentam esses problemas sociais e econômicos e também ambientais. Nas últimas décadas, esse modelo de organização produziu cidades caracterizadas, pela fragmentação do espaço e pela exclusão social. Deste modo, as camadas sociais de menor renda
se instalar em áreas denominadas, né, mais baratas, denominadas não, realmente mais baratas da cidade. Embora nas últimas décadas tenha havido avanço no fornecimento de energia elétrica, no fornecimento de água potável, ainda permanece marcante a pior condição de acesso das camadas sociais de menor renda aos outros dois serviços básicos urbanos, né, que causam o impacto nas condições de saúde, que é o esgotamento, a coleta de lixo, né, também o saneamento básico, né, de água e o esgoto, né, falamos também, precisamos ter um encanamento, a questão do esgoto, né, que ainda temos vários problemas no Brasil desse sentido, né, que é o esgoto correndo a céu aberto. O objetivo, nós temos aqui do desenvolvimento sustentável da chamada Agenda 2030 da ONU, até 2030, garantiu o acesso de todas, né, a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos de urbanizar as favelas para que elas sejam, né, para esse povo, elas sejam atendidas principalmente com esses principais itens, né, que é água, esgoto, energia elétrica para a população. Um outro impacto importante no processo da concentração urbana no Brasil é o desemprego, né? As cidades têm uma função social, que é o quê? Proporcionar aos seus habitantes acesso ao mercado de trabalho, à habitação, aos serviços públicos de qualidade, bem como oportunidades culturais e políticas. Se isso não ocorre, ela não cumpre o seu papel social. Mediante o Estatuto da Cidade, que é uma lei que constitui as diretrizes gerais da política urbana a ser executada por todos os municípios, fornecendo mecanismos para que seus gestores regulem a ocupação territorial. Então, esse Estatuto da Cidade é um levantamento que as prefeituras realizam com os habitantes para eles definirem quais os trabalhos primordiais mais necessários que realmente falta para atender, né, socialmente a população. Até lá, até a próxima.